nesse domingo tão abençoado, você que está em sua casa, aos irmãos adoradores que aqui se encontram. Estamos aqui fazendo o nosso culto, igual a você que está na sua casa. Nós não podemos nos reunirmos, mas estamos cultuando o Senhor como igreja. E você, eu peço que abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 2, no versículo de 1 a 5, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença, porquanto o rei me disse: por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isso não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso, e disse ao rei, que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste, quando a cidade ou o lugar do sepulcro dos meus pais jazem em ruínas, e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Então o rei me disse: que me pedes tu? Assim orei ao Deus dos céus. E eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envie a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. Fecha teus olhos em tua casa, ore comigo. Senhor Deus, Pai eterno, nesse momento estamos fazendo uso da poderosa palavra, Deus. E que esta palavra, Senhor, entre nesses lares e nestas casas, Senhor. E que o Senhor venha falar fortemente nesses corações, produzindo, Senhor, frutos de salvação, produzindo arrependimentos, ó Deus, atitude de transformação. Deus, em nome de Jesus, inspira os nossos corações nesta noite, para pregarmos e falarmos tudo aquilo pela qual o Senhor tem colocado em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus Cristo. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre atitudes, algumas atitudes pela qual Neemias, ou algumas atitudes que as circunstâncias não tiraram de Neemias. Como nós lemos em seu livro, Neemias, a Bíblia nos diz que ele estava ainda exilado, e quando o povo com Esdras retornou para Jerusalém, eles tentaram reconstruir o templo, e quando alguns irmãos de Neemias, alguns de Judá, retorna para Nissan, para Suzã, onde estava também o palácio e a fortaleza, onde Neemias estava exilado, e eles falam, trazem notícias de como estavam os conterrâneos de Neemias, e as notícias não eram boas. Eles diziam: ora, os muros estão quebrados, as marcas dos incêndios ainda estão no muro, ele está rachado, a cidade não tem proteção alguma, e o povo fica lá batendo cabeça, eles não conseguem progredir, eles não conseguem fluir, e Neemias se preocupa. Neemias estava exilado, lembra disso? E a Bíblia diz que ele era copeiro do rei. Só que, se tem algumas coisas que essa circunstância de estar numa posição de escravo, pela qual Neemias estava, Neemias ele era um dos príncipes, dos intelectuais em Judá. Neemias era este homem muito inteligente, um líder nato, mas agora está na posição de escravo, servia ao rei, copeiro do rei. Só que as circunstâncias não tiraram coisas de Neemias que não deveria tirar também da minha na sua vida. Uma das coisas que as circunstâncias não conseguem tirar de Neemias, talvez está tirando da sua vida agora, está tirando
com todas as notícias que nós estamos ouvindo, é a paz de interior. Paz de interior. Como assim, pastor Tiago? A Bíblia nos diz que ele chega diante do rei e o rei percebe que ele estava triste. O rei logo percebeu, de todos os anos que ele servia ao rei, naquele dia, o rei percebeu que o seu semblante estava abatido. E ele mesmo diz que ele nunca havia chegado diante do rei daquela forma, nunca. Desde o dia que ele chegou lá como exilado, como escravo, ele sempre servia ao rei com alegria, com sorriso, com os olhos brilhando. Por quê? Porque as circunstâncias não poderiam tirar de Neemias a paz interior. Estamos ouvindo tantas coisas nesses dias. Estamos ouvindo tantos fake news nesses dias. Tantas notícias que têm tirado a paz de muitos. Não só na nossa nação, como no mundo. Pessoas estão desesperadas. Pessoas estão procurando soluções. Cientistas estão em laboratórios estudando, dando forma de acabar com esse vírus que está atormentando o nosso mundo, as nações. E todos nós estamos agitados, porém, como cristão, o conselho que Neemias nos daria, se ele estivesse aqui hoje, era: não perca a paz de interior que você tem. Por quê, pastor Tiago? Porque esta paz, a Bíblia diz que o mundo não tem, porque essa paz vem de Jesus Cristo e ela nos deu. É uma paz que a Bíblia nos diz lá no livro de Filipenses, no capítulo 7, que esta paz é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não entendi, pastor Tiago? Eu te explico agora. O mundo está batendo cabeça, as pessoas batem cabeça. Quando vem a aflição, é normal, é natural do homem se agitar. Quando o homem perde o controle de uma situação, ele fica louco, ele bate cabeça, ele entra em desespero, ele pensa em tirar a própria vida, porque ele perdeu o controle de uma situação. Mas quando alguém olha para aquele povo chamado filhos de Deus, e começa a ver que ele passa pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas aflições, mas ele está o quê? Sereno, tranquilo. O mundo pergunta: por quê? Nós estamos agitados e vocês em paz. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender, não conseguimos explicar, e nem nós conseguimos explicar às vezes. Mas essa paz, a única coisa que nós podemos dizer é que ela não vem da terra, ela vem dos céus. Ela é a paz que excede todo o entendimento humano. É aquilo que a filosofia não consegue explicar, aquilo que a sociologia não consegue explicar, aquilo que a antropologia não consegue explicar. Por quê? Porque não é da terra, é do céu, é celestial, e só os filhos de Deus conseguem usufruir desta paz. E ela excede o entendimento humano, ela excede. E uma coisa interessante que Neemias nos ensina ainda é que ele não jogava as suas frustrações sobre outras pessoas. Neemias não. Ele estava preso, ele estava exilado, ele poderia estar um pouco até chateado, mas essa frustração ele não jogava sobre outras pessoas. Essa dor ele compartilhava somente com uma pessoa, o Pai Celestial. A Bíblia nos diz que ele chegava alegre, ele estava diante do homem, ou do tirano, ou do imperador, que tinha destruído a sua terra. Ele estava exilado ali, mas ele servia com alegria. Por quê, pastor? Porque ele não jogava as suas frustrações sobre terceiros. Quantos pais jogam as suas frustrações de erros na vida sobre filhos? Culpam seus filhos por frustrações, por ele não ter conseguido alcançar o sucesso. Quantos homens de família culpam suas esposas pelas suas frustrações? Chega em casa amargurado, zangado, chateado. Quantas pessoas culpam o patrão pelas suas frustrações? Quantas pessoas culpam amigos pelas suas frustrações? Joga sobre essas pessoas um balde de infelicidade.
Só que Neemias nos ensina o seguinte: ei, nós não vivemos por vista, vivemos por fé. E as nossas frustrações, quem tem que ouvir? Somente um: Jesus de Nazaré, porque só Ele realmente se importa com você. Só Ele morreu por você. E se tem alguém que te ama mais que teu pai e que tua mãe, este é Jesus Cristo de Nazaré. Segunda coisa que Neemias nos ensina sobre essa paz no interior é que só a fé tem o poder de gerar paz em meio às circunstâncias diversas. Pois acreditamos que para tudo Deus tem um propósito. Sabe por que eu sou tranquilo? Sabe por que os irmãos que estão aqui não estão tão preocupados, não estão tão agitados assim, mesmo que estão sendo prudentes? Porque tudo nós cremos que há um propósito debaixo dos céus. Nós acreditamos que Deus tem um propósito com aquilo que a nação está vivendo. Nós acreditamos que Deus tem um propósito para aquilo que as igrejas brasileiras estão vivendo. Deus tem um propósito para aquilo que tem acontecido na sua casa, na sua vida. Não fique desesperado, não fique aí frustrado, não. Há um propósito na dor, há um propósito na angústia, há um propósito de Deus para tudo isso que você está vivendo. Acredita. Isso é o que? É fé. Isto é fé, querido. Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz que, olha, que a fé, ela é a certeza de que daquilo que haveremos de receber, e o que esperamos é a prova daquilo que não podemos ver. Pastor, não estamos enxergando, mas eu tenho fé. Eu não estou vendo o livramento, eu tenho fé. Eu não estou vendo o chão, mas acredita que a fé tem razões que a própria razão desconhece. Acredite que o dia vai amanhecer e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem logo no amanhecer. Acredita, isso é fé. Não se desespera, tenha esperança. Um novo dia vai raiar na sua vida. E a Bíblia nos diz que tudo Ele faz novo. Tenha fé e tenha paz no seu coração. Acredita que depois da tempestade vem bonança. Acredita que no meio da tempestade, no meio da agitação deste mar, Jesus está caminhando e está tranquilo, está em paz. Acredita nisso. Paz de interior, no meio a tanta circunstância. Aprenda com Neemias a isso. Segunda coisa que Neemias nos ensina é que quando ele tem que tomar uma decisão, ele não se esquece de orar. Neemias nos alerta a ter uma vida de oração, Herbert. A Bíblia não diz que o rei se incomodou com Neemias. E ele olhou e disse assim: Neemias, você sempre me serviu com alegria. Está vendo isso? Sabe por que você não é promovido no seu trabalho, querido? Você murmura do seu trabalho. Você murmura do seu patrão. Você murmura do seu pastor, você murmura do seu pai, você murmura da sua mãe, você murmura da sua família. Você é um murmurador nato. Você não vai conquistar nada na sua vida porque você só reclama. Você só joga as pessoas para baixo, só reclama do local que Deus te colocou, meu filho. E aqui não, Neemias só consegue a atenção e o favor do rei porque ele chegava diante do rei com coração alegre. E o rei fala assim: Neemias, então me pede o que você quer, rapaz. Me pede, fala. Agora, Neemias tinha alcançado o que ele queria, só que agora está diante de uma situação. Peraí, eu já vou pedir, eu já vou falar, eu tenho a minha lista pronta. Ele disse: não, seu rei, me dá um tempo, que eu quero orar primeiro. O que o Neemias está tentando nos ensinar aqui, o que o texto bíblico está tentando te ensinar é que antes de qualquer decisão, primeiro oração. Antes de abrir qualquer negócio, primeiro oração. Agora deixa eu falar uma coisa: antes de namorar, primeiro oração, querido. Não adianta casar e quebrar a cara e dizer: Senhor, pastor, resolva para mim. Não, peraí, você orou primeiro? Ah, pastor, parece que Deus não está comigo. Ei, Deus sempre esteve contigo, mas não era aí que Ele queria que você estivesse. Mas você não quis perguntar, você não orou primeiro. Neemias tinha uma resposta para o rei, mas primeiro ele pediu conselho ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, direção ao Senhor. Uma vida de oração, mesmo em meio à crise, antes de tomar uma decisão, ore ao Senhor.
Antes de dar um passo, ore ao Senhor. Antes de pegar o seu celular pela manhã, ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça direção ao Senhor. Existe até uma frase linda, que o pastor Josué Gonçalves sempre cita, dizendo: olha, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Orar não é opcional, e sim vital. É você que escolhe uma oração opcional ou uma oração vital para a sua vida. Você se escolhe que você só vai orar em tempos de crise, ou vai ter vida de oração e vida de comunhão com Deus. Antes de qualquer decisão, ore ao Senhor. Tenha uma vida de oração ao Senhor. Neemias tomou essa decisão. Rei, me espera, que eu preciso orar. Eu tenho que falar com Deus. Quantas pessoas frustradas agora porque não orou? Quantas pessoas chorando agora, dizendo: Senhor, eu queria ter oportunidade de retornar, porque não orou. Ora, fala com Deus, ora em todo o tempo, ore sem cessar, fala com o Pai, peça opinião, deixe que Ele tome conta da sua vida. Tem pessoas que têm uma vida cheia do Espírito Santo. Mas eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ter uma vida cheia do Espírito Santo é diferente de ser presidido pelo Espírito Santo. É muito diferente. Porque ter uma vida cheia do Espírito Santo, quando nós nos convertemos, Ele nos enche. Agora, ser presidido pelo Espírito Santo é o Espírito Santo falando comigo e eu obedecendo a voz dEle. E quando eu tenho uma vida presidida pelo Espírito Santo, a prioridade é o quê? O reino dos céus. Nós estamos precisando de um avivamento que não apenas nos encha do Espírito Santo, mas um avivamento que nós tenhamos coragem de pedir ao Espírito Santo para presidir em nossas vidas, Ele comandar nossas vidas, Ele direcionar as nossas vidas, Ele comandar o teu caminho e te dizer para onde você tem que ir, aonde você tem que parar. Neemias era este homem: eu não vou dar nenhum passo sem primeiro consultar ao meu Deus, aleluia. Outra coisa que Neemias nos ensina é que mesmo em tempos, mesmo em meias circunstâncias difíceis, nós temos que ter atitude de voltar e reconstruir. Versículo, quando ele diz assim, olha, ele descobre, ele fica sabendo que os muros estão destruídos, ele fica sabendo que as marcas dos incêndios estão lá, e ele estava bem diante do rei, ele era um homem de confiança do rei, ele era um homem que o rei confiava em termos, Porém, queridos, Neemias, quando soube que a sua terra natal estava destruída, estava em ruína, ele teve uma atitude de ficar parado, dizendo: não, aqui está muito bem, eu vou ficar aqui. Que é isso? Na minha casa eu estou protegido, na minha casa eu estou guardado. Não, eu já alcancei tudo que eu queria alcançar. Não, Neemias era um cristão verdadeiro. Pelo contrário, ele teve a atitude de levantar e dizer assim: eu tenho que retornar e reconstruir. Eu preciso voltar e reconstruir. Poucas pessoas têm vontade de reconstruir. Poucas pessoas têm desejo de retornar e construir. Por quê? Porque lá no local de destruição está a dor dela. Lá naquele local onde foi destruído está os seus traumas. E para ela retornar, ela tem que aprender a lidar com seus traumas. Ela tem que aprender a lidar com aquelas frustrações. Mas, querido, presta bem atenção, não é só reconstruir, é retornar. E a Bíblia diz o seguinte: olha, lembra-te de onde caíste. Não tente reconstruir sobre alicerce quebrado. Não tente reconstruir sobre bases machucadas. Quantas pessoas machucadas em relacionamento e tentam arrumar um outro relacionamento para esquecer o antigo relacionamento. Não tente fazer isso, você vai se frustrar de novo. Quantas pessoas que se quebraram todinho e tentam construir coisas sobre essa estrutura rompida
fraca, destruída, e acha que vai suportar por muito tempo. Não, volte e reconstrua aonde você caiu. Tente reconstruir, pastor Tiago, é difícil, sim. Reconstrução é muito difícil, uma reforma é muito difícil, Evandro. Uma reforma é difícil. Se você falar, vou ter que reformar uma casa, você começa a quebrar algumas coisas, de repente você descobre que tem que trocar a fiação. Você faz um orçamento, e de repente você entende que aquele orçamento não vai dar para 50% da obra. Existe um encanamento que tem que reconstruir. O azulejo que teve infiltração que tem que refazer. O piso não era da forma que você pensava. E assim vai. E reconstrução é difícil, reforma é difícil. É por isso que o Senhor Deus um dia disse: Jeremias, desce a casa do olheiro. Eu não reformo, eu reconstruo. Eu quebro e faço de novo, da mesma forma que eu quero. Eu mudo o projeto, eu mudo a arquitetura do jeito que eu quero, e coloco o vaso novo da mesma forma que eu quero. Mas para isso, o vaso tem que descer à casa do olheiro. Você tem que ter uma atitude de reconstruir, de retornar e reconstruir a sua vida. Retorna, querida. Retorne, meu irmão. Ei, reforme, destrua e construa de novo. Se entregue na mão desse olheiro. Entregue a sua vida na direção dele. Peça que ele te faça vaso novo e reconstrua. Não é tempo, meu querido. Não é tarde demais ainda. Ainda há tempo para você. Ainda há tempo para a sua vida. Ei, foi cantado aqui que o rei está voltando, e está voltando mesmo. Essa semana só lá no nosso bairro, o rei já voltou para 2 pessoas, mas você ainda respira. Ainda há tempo para reconstruir. Levanta da sua cadeira, venha sacudir essa poeira e reconstrua a sua vida de novo, com fé nele. Pode ter certeza, dentro da palavra a base será mais forte. Com fé a base será mais forte. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Existe um grande teólogo do século passado e escritor chamado C.S. Lewis. Ele costumava dizer sempre que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Pegou isso aí? Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Sabe por que você está nessa dificuldade aí? Sabe por que é difícil reconstruir? É porque o Senhor tem um destino extraordinário para a sua vida. Pastor Tiago, eu estou sofrendo lutas. Não é para você morrer, é porque o Senhor tem um destino para você. Ele está mexendo no seu barco, Ele está sacudindo a poeira, para que você compreenda e entenda que você é extraordinário nas mãos dEle. Aleluia. Última circunstância. Última coisa que a circunstância não tirou de Neemias, era o foco. A Bíblia nos diz que, lá no capítulo 6, no versículo 1 a 4, que os 3 homens, Tobias, Sambalate, Gesem, chegaram dizendo: Neemias, vão encontrar conosco no lugar tal. E Neemias lá no muro trabalhando. E aqueles opositores viram que Neemias estava construindo um muro, não era o templo, porque Esdras foi para construir o templo. E Neemias quem construiu um muro, para quem entende um pouquinho de história sabe, que muro era para proteger a cidade. Vocês lembram muito bem do muro de Jericó? Era quase impossível derrubar aquele muro, se não fosse a intervenção divina. E Jerusalém tinha um muro, Judá tinha um muro. E muro era a proteção dos valores que tinha no interior da cidade. Só que as pessoas começam a fazer o contrário. Primeiro querem ir no centro da cidade, naquilo que tem mais valor, e começam a mexer, e deixam os seus muros desprotegidos. Quantas pessoas estão com a família desprotegida? Quantas pessoas estão com a casa desprotegida? O que Neemias está tentando falar para nós, está nos ensinando através desse texto bíblico, é que primeiro se constrói muros, primeiro se constrói proteção, depois a decoração no coração. Primeiro você se prepara com sua fé, querido. Primeiro você se prepara e se capacita com a palavra de Deus. Aí depois sim você pode ir para o campo.
Depois você pode procurar um casamento para você. Depois você pode procurar um ministério para você. Mas primeiro prepara, levanta, reconstrua os muros que foram derrubados e queimados, para que você não seja mais saqueado. E Neemias estava nesse projeto que o diabo não gosta. Que o diabo não gosta que você se preocupe com muros. O diabo não. Ele quer que você decore. Ele quer que você fique decoradinho, bonitinho, mas muro ele não gosta. Aí vem os opositores. Neemias trabalhava dia e noite, dizendo: vão se encontrar no lugar tal. Vamos comigo no lugar tal. E Neemias naquela obra trabalhando, ele diz: olha, eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Eu não posso parar, eu estou focado. O maior inimigo do foco é a distração. O maior inimigo do homem é a distração. E a distração pode vir de qualquer maneira. A distração pode vir de diversos jeitos, diversas maneiras. Pode vir disfarçado de várias coisas. Aqui foi o encontro. Quantos irmãos nós encontramos e dizem assim: olha, pastor, eu deveria hoje ser um pastor, eu deveria ser um empresário de sucesso, mas eu dei lugar a distrações. Eu poderia ser uma mãe melhor, mas eu tenho distrações. Um pai melhor, mas eu tenho distrações. Tem coisas que podem ser bênçãos na tua vida, outras podem ser distrações. Tudo tem um limite. Tem aquilo que é bom, Herbert, pode ser uma distração. Até o nosso futebol que amamos tanto pode ser uma distração, se estiver tomando o lugar da família e de Deus na sua vida. Até o seu celular, que tem sido distrações no mundo todo. Você tem informações, mas tem distrações. Você poderia ser alguém melhor, uma pessoa mais bem sucedida. Você poderia fazer leituras da Bíblia, estudar a palavra, ter um entendimento maior da palavra, mas dá lugar às distrações, perdem o foco. Estou estudando para concurso, mas não desligo o celular. Eu quero passar naquela prova, mas eu estudo 10 minutos e 1 hora eu faço todas as outras coisas. Ei, mantenha o foco. Você está numa grande obra e não pode parar, não dê lugar às distrações. E o diabo é mestre para distrações. Ele é mestre para criar distrações. Ele tenta criar. Ele usa mentiras para te distrair. Ele usa aquilo que você mais ama, que mais gosta, para tirar o seu foco. E Neemias deu resposta por várias vezes dizendo: eu não vou. Vem, Neemias, eu não vou. Desce, Neemias, eu não posso descer, porque eu estou numa grande obra e eu não vou parar enquanto eu não terminar. Quantas pessoas você conhece? Começou a faculdade, parou. Começou a abrir um negócio, parou. Começou a estudar uma língua, parou. Começa a fazer aquilo, parou. Por quê? Não é focado. Ele é alvo fácil para distrações. Não termina nada que começa. Nada. Neemias está nos ensinando que quer ser um vencedor nessa terra, querido? Seja focado em Deus. Seja focado na palavra. Seja focado nos seus objetivos hoje. E aprenda com ele hoje. Não descer enquanto não terminar aquilo que você começou. Estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Nada disso as circunstâncias tiraram de Neemias. E nada disso as circunstâncias tirarão de você, querido. Nada disso. Mantenha a sua paz no interior. Mantenha a sua vida de oração, intimidade com Deus. Tenha sempre a atitude de reconstruir. E mantenha um foco. Não deixe que as distrações te tirem do alvo que é Cristo. Nesse momento eu queria te convidar a orar. Aonde você estiver agora. Aleluia. Nós vamos orar. Hoje a nossa nação passou por um momento histórico. Principalmente para nós cristãos. Mais de 80% da nação hoje se dobraram ao Senhor, clamando, independente de religião, de denominações, clamou ao Senhor. E se prepara, irmãos, que isso foi uma semente jogada na terra, que essa semente vai germinar e vai crescer. Aquilo que Deus sonhou para o Brasil, aquilo que Deus falou para os nossos pais, para o Brasil, o que o Brasil significa para o mundo, logo logo vai brotar.
as promessas que Deus fez para essa nação, para as igrejas dessa nação, para os cristãos dessa nação, logo logo vai se cumprir. Se prepara, que um grande avivamento está vindo aí, querido. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque essas circunstâncias que estamos vivendo não tiraram a nossa fé, não mexeram com a nossa fé. Nós temos um Deus que é dono desta nação. O nosso presidente olhou e disse assim: eu sou líder da nação, mas existe alguém que é maior do que eu, e é Ele que nós vamos clamar, é Ele que nós vamos buscar em jejum. Eu tenho certeza que hoje os céus ficaram de pé, aleluia. E nesse momento fecha teus olhos comigo, e nós vamos orar pela nação, orar pelo seu lar, pela sua casa. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estamos orando agora por todas as vidas dessa nação brasileira. Senhor, por que não orar por todas as nações que estão chorando, angustiadas, amedrontadas, a Deus? Pai, quantas nações poderosas, meu Senhor, com grandes poderes bélicos, agora, Senhor, está temerosa, Deus. Mas o mundo, Senhor, não compreende, porque neste dia, um povo que não é levado à circunstância, está de joelhos dobrados, clamando, dizendo: a nossa nação do Senhor Jesus Cristo, há um Deus na nossa nação, há um Deus na nossa nação, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, entra nessa casa agora, visita esta mulher que quer desistir, visita este homem que quer parar, visita esta mulher que está com essa dor agora, visita este homem que está com essa dor no coração, Senhor, está com a alma amargurada, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, fale para ele agora, não é tempo de desistir, levante a cabeça e mantenha o foco no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, entra neste lar, Senhor, e enche as pessoas com teu Santo Espírito, batiza no teu Espírito Santo, purifica com teu fogo, Senhor, que arrependimento possa acontecer nessas casas, meu Pai, nesses lares, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, cada família agora clamando por Ti, cada pessoa acamadas em hospitais, clamando pelo Senhor, Pai, que o Senhor possa, Senhor, trazer resposta nesses dias, respostas para as nossas orações, resposta para essa nação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Deus continue falando em seu coração. Não perca tempo, ore ao Senhor, viva uma vida cristã verdadeira diante de Deus. Esta é a palavra que o Senhor tem para você nesta noite, neste domingo, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Irmão Heber. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Tiago, em nome de Jesus. Amém.